Fala pessoal, tudo bem? Novidades da AWS do mês de maio e junho de 2025. Vem comigo, vem cá. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho de segurança, governanças e temas ao redor desses pilares, tá? Trazendo aqui uma primeira novidade da AWS, a gente vai falar um pouquinho de AWS Firewall, né? Não sei se todo mundo já utilizou, mas quem já utiliza a AWS Firewall percebeu que temos um novo painel de monitoramento disponibilizado, né? Então a gente consegue ter aqui hoje na AWS um painel um pouco mais simplificado, um pouco mais user-friendly, né? A gente consegue trazer bastante informações ali direcionadas para o que a gente precisa. E pensando também nisso, a AWS ela trouxe ali algumas umas facilidades, uma simplificação do painel também do AWS WAF. Então a gente tem hoje na AWS, hoje que é dia 31 de julho, falando das novidades lançadas nos meses passados, a gente já tem um painel novo para quem mexia ali na AWS nesses dois serviços, tanto o Firewall, Network Firewall e a AWS WAF, que é o Web Application Firewall, vocês conseguem... Vocês perceberam que tem uma diferença ali no próprio painel, né? Ali a gente consegue trazer um nível de especialização de configurações, um nível de detalhamento de configurações mais intenso, mais robusto e mais complexo, né? De uma forma um pouco mais simplificada também. Então você tem mais oportunidades de configurações, porém em telas mais fáceis de você fazer o gerenciamento, tá? Então aqui a gente tem um link onde vocês conseguem ver o próprio painel. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Então tem um painel um pouco mais direcionado para o que você precisa fazer de configuração. Então pensando numa configuração user-friendly, acaba sendo mais fácil de você fazer a interação com esses dois serviços AWS, tá? Ele ainda continua tendo o potencial de configuração que tinha anteriormente, porém ele é mais direcionado para o que você precisa fazer e o que acaba sendo mais útil ali no dia a dia, beleza? Então a gente aqui acaba tendo dois painéis aqui sobre o material do WAF e a gente tem o painel do Firewall também que tiveram novas otimizações de design mesmo, tudo mais, mas todas as funções elas permanecem e já colocando uma outra notícia, né, de novidades, é que o próprio AWS WAF e o Firewall, agora eles aceitam mais segurança na parte de DDoS, né? Então você consegue ter aqui o AWS WAF trazendo um nível de proteção maior, agora disponível em todas as regiões, né? Anunciaram aqui a disponibilidade geral de proteção contra DDoS para ALBs, né, Application Load Balancers. Então, para quem não conhece aí o ALB, seria aquele Load Balancer de camada 7, né, aquela camada de aplicações, tá? Então, a gente consegue trazer aqui dentro do AWS WAF uma camada de proteção maior, mais robusta, dentro, utilizando ali a integração junto com o serviço do ALB. E trazendo junto com isso o AWS Firewall, então a gente consegue trazer o gerenciamento aqui através do DDoS, através de regras gerenciadas para utilização do anti-DDoS em camada 7 do WAF, tá bom? Bom, aqui a ideia é que você consiga tanto fazer o gerenciamento via AWS WAF apenas, quanto a integração utilizando o próprio gerenciamento de Firewall como serviço na AWS. E a gente consegue ter essa proteção de camada 7, aí para quem não conhece camada OSI, né, a camada 7 ali é a nível de aplicação, né, você consegue pegar o protocolo, por exemplo, HTTP, HTTPS, abrir o protocolo e ver, colocar algum tipo de regra dentro do cabeçalho desses protocolos e você fazer um tratamento diferente e a AWS acaba te dando sugestões de como você consegue fazer esse controle de políticas de segurança, tudo bem? Fechando aqui o tema segurança, iremos agora para o tema de governança. Bom demais. Bora lá, pessoal. Bom, aqui quem já criou conta AWS do zero sabe, né, que a conta root, ela não vinha com o MFA ativo, ela não vinha como o MFA como uma obrigatoriedade de você ter essa função habilitada. É um risco bastante alto você deixar contas no geral sem o MFA, né, que é ali a autenticação de múltiplos
autenticação de múltiplos fatores, né? Que seria ali você fazer uma autenticação e aí gera um token num aplicativo, ou num SMS, ou num e-mail, gera um token temporário, e esse token você coloca depois de você colocar a sua senha, né? Isso seria o MFA, e agora a AWS, ela obriga você a ativar o MFA para contas roots, que é aquela sua conta principal dentro da AWS para fazer o gerenciamento das suas contas, tá? Então a conta root, ela é a principal conta que você tem, é aonde você mais deveria ter proteção. Como dica, nunca use conta root para você gerenciar o seu ambiente, é extremamente fora de compliance, isso não é uma boa prática, e aí a AWS agora força, quando você cria ali as suas novas contas, quando você tem a conta root, ela te força a utilizar o MFA para autenticação dessas contas, tá? Isso acaba sendo bastante útil aí para o time de segurança, que sempre precisava checar se isso estava habilitado ou não, enfim, seguindo boas práticas. Agora a AWS força você seguir uma boa prática de mercado de segurança. Falando agora então de um novo serviço na AWS, a gente está falando aqui do AWS Shield Security Director, né? Aqui traduzindo para o português, ele traz diretor de segurança, mas a ideia é que seja o Security Director, tá? A ideia do Security Director, ele tem basicamente 3 pilares aqui, né? Ele traz um discovery dentro do seu ambiente, ele traz uma visibilidade de topologia de redes, mostrando os recursos dentro da conta, ele acaba mostrando ali como essas contas estão conectadas e como que é essa ideia de topologia que você tem dentro da sua conta. Ele também traz aqui uma visão de identificação de boas práticas dentro dos seus recursos, principalmente de firewall ali, né, dos firewall gerenciados. Ele traz uma visão do que é misconfiguration, né? Que seria aquelas configurações mal feitas ou faltas de configurações que contrapõem aquilo que é as boas práticas, tá? E por fim, aqui ele traz recomendações de como remediar essas probabilidades, essas possíveis problemáticas que você pode ter dentro do seu ambiente, tá? Então o AWS Shield, ele acaba trazendo isso hoje em preview, então ele ainda não está disponível para todo mundo numa versão já liberada como o produto completo, mas numa versão de preview você já consegue começar a testar esse serviço na AWS, que ele deve aparecer para vocês aí como Security Director, tá? E aí aqui ele acaba utilizando muito de GenAI na AWS, e acho que em todo o planeta hoje se fala muito de GenAI, a gente vai falar um pouquinho de GenAI aqui, inclusive, mas a ideia é que ele utilize métricas de inteligência artificial para te ajudar nesses controles de vulnerabilidades, boas práticas de segurança e misconfiguration, tá? Dentro do AWS Security, então, do AWS Shield, então, você consegue ter uma feature a mais para te ajudar isso utilizando GenAI. Bom demais, pessoal. Agora, uma novidade bastante legal, que é respostas de incidente e segurança na AWS, né? Então, existe hoje um serviço dentro da AWS para fazer ali o gerenciamento de resposta a incidentes. Isso daqui para o time de NOC, de SOC, ele acaba sendo bastante útil, e isso não era disponibilizado em São Paulo. E em maio foi disponibilizado na região de São Paulo e algumas outras regiões, mas aqui a gente consegue ter agora um serviço nativo AWS para fazer gerenciamento de respostas às incidentes, tá? Então ali você vai fazer as configurações de quem vai ser os pontos de contatos, quais que vão ser as regras de possíveis incidentes, quais que vai ser os níveis de criticidades que vão gerar alertas ou que vão gerar possíveis ações, e possíveis envios, disparos de notificações aí para o seu time de SOC, ou até mesmo para o seu time de operação mesmo, caso você não tenha uma equipe dedicada a esse tipo de problemáticas, vamos dizer assim, né? Incidentes de segurança, você acaba não tendo um time exclusivo para esse tipo de coisa, tá? Isso daqui você consegue integrar junto com o Guardant, integrar com o Security Hub, você acaba integrando com outros serviços da AWS, e ele acaba sendo uma ferramenta bastante útil aí no seu dia a dia, principalmente para o time de monitoramento, NOC, SOC e segurança, tá? Tanto preventiva quanto uma segurança um pouquinho mais ativa. Por fim, pessoal,
falaremos aqui de alguns temas adicionais que é bastante útil para vocês, não necessariamente direcionado puramente à segurança, mas que vai de encontro com segurança também, por ser modernização, por você trazer uma visão de trazer o seu ambiente um pouco mais moderno e utilizar potencial de nuvem, potencial de serviços de nuvem, para você melhorar o seu ambiente e trazer mais segurança, trazer mais eficiência no dia a dia, não simplesmente por você modernizar porque estão falando para modernizar, não é isso. A ideia de você utilizar tecnologias novas, tecnologias recentes, é você aumentar o grau de segurança também. Uma vez que você usa tecnologias legadas, você acaba tendo também uma parada no tempo para aquilo que é de proteção do seu ambiente, né? As tecnologias, elas param, vulnerabilidades possivelmente não são corrigidas, e se você parar no tempo, você pode ter essa problemática também, tá? Então aqui a gente tem o AWS Transform, que foi lançado em maio. De forma bastante resumida, o AWS Transform é uma ferramenta que ele utiliza a inteligência artificial, especificamente o Amazon Q Developer, onde ele consegue trazer 4 pilares, vamos dizer assim. O primeiro seria a discovery do ambiente, modernização de .NET para modernização de aplicações no geral, né? Trazer principalmente coisas que forem .NET para uma estrutura de .NET que rode em sistema operacional Linux. E COBOL seria o terceiro, né? Você sair de um mainframe, que é uma estrutura, uma tecnologia legada, não sei se é a palavra certa, mas antiga, vamos dizer assim, uma tecnologia bastante antiga. Não é legado porque tem muita utilização ainda, mas é algo que é até difícil encontrar profissionais no mercado, não é mesmo? Então, no AWS Transform, ela vai ajudar a gente a fazer discovery do ambiente, entendimento do seu ambiente que precisa ser levado para a AWS, modernização de aplicações, modernização de mainframe, principalmente COBOL, DB2, por aí vai, e migrações de VMware. Por que migrações de VMware eu utilizaria GenAI? Para facilitar a sua migração, pessoal. Então aqui essa matéria no blog da AWS traz justamente esse AWS Transform para VMware, né? Onde você consegue trazer uma visão de possíveis custos que você vai ter durante a migração, possíveis custos que você vai ter estando na AWS e utilizando esses seus servidores. Então aqui você consegue fazer integração com esses serviços, por exemplo, com a AWS MGN, né, o Application Migration Services, né? Você consegue trazer ali uma visão onde você faz a análise do seu ambiente, você consegue fazer uma migração dessas suas aplicações e posteriormente ou antes você consegue fazer inclusive a modernização das suas aplicações. E quando a gente fala de mainframe, é extremamente difícil você tirar mainframe de onde ele está rodando hoje, e na AWS a gente tem ferramentas onde a gente consegue trazer melhorias, né, para esse primeiro entendimento, para esse assessment do seu ambiente. Você consegue trazer uma visão, pensando em GenAI, você consegue trazer uma visão mais detalhada do seu ambiente. Você consegue fazer um discovery mais eficiente para depois você tomar ações de mudança de arquitetura, de migração as is, ou migração modernizando, tudo mais. Mas pensando em mainframe, então a AWS ela tem a plataforma do AWS Transform, ela acaba te dando uma visão muito legal de assessment, de discovery do seu ambiente, né? Você consegue pegar o código ali do seu mainframe, colocar isso na AWS, e ele consegue trazer algumas visões, né, de como esse mainframe seu, ele tem, como ele está configurado, como que você vai utilizar ele para fazer uma possível modernização, tá? Então aqui, deixa eu dar um zoom, a gente consegue trazer aqui uma visão tanto da parte de migração, quanto a parte de mainframe. Esse link, ele acaba dando uma visão aqui de trazer a documentação do seu ambiente mainframe, e isso se integra com o chatbot. Isso daqui é bem legal, pessoal. Então essa terceira novidade também, já atrelando a modernização de aplicações, é que a gente consegue trazer uma integração de chatbots dentro dessa plataforma do AWS Transform, e você consegue fazer perguntas, vamos dizer assim, referente ao seu discovery do seu ambiente, tá? Então a gente consegue pegar ali o que for, por exemplo, aqui um exemplo, né? Trazer a visão do COBOL,
ele traz as informações desse seu ambiente, as regras de negócio, as tabelas e tudo mais, e a gente consegue possivelmente aí fazer perguntas dentro do ambiente para entender se a gente está fácil fazer uma modernização, quais são as complexidades, quais são os limitadores que a gente tem e as ações que a gente precisa tomar, tá? Então a gente tem aqui o Amazon Q. Opa, o zoom deu uma quebrada aqui na janela. Beleza, então aqui no Amazon Q, olha, a gente consegue fazer algumas perguntas para o chatbot e ele consegue trazer informações do nosso próprio código, tá? Então isso acaba ajudando bastante a gente a fazer modernizações, por exemplo, de Java, que roda ali dentro de um mainframe, isso compatível com DB2, com COBOL, né, enfim, e a gente consegue levar isso para a AWS. Mas para onde a gente vai levar? Aí o próprio Amazon Q vai acabar sugerindo. Pode ser que ele sugira um RDS, pode ser que ele sugira fazer uma refatoração do código e fazer os ajustes, ou talvez até utilizar alguma ferramenta aí um pouco mais avançada, pensando em GenAI ou não, mas a gente consegue fazer a modernização do ambiente, tá? Isso daqui é uma ferramenta de apoio, pensando em mainframe, pensando em modernização de aplicações. Ela vai te apoiar na parte do discovery. Para a migração, ela tem um campo a mais, que seria esse último pilar aqui, né? Que seria o pilar de execução da migração. Então, você consegue fazer um discovery do seu ambiente e fazer a migração em seguida, tá? Então, você consegue fazer todo o planejamento do seu ambiente, colocando as features de segurança também, inclusive, porque ele é bastante integrável em subir ambientes que não puramente EC2, então ele vai subir VPC, ele pode subir ali integração com o Security Hub. Para quem conhece do mundo AWS, ele já consegue colocar o mapeamento da tag do MAP 2.0, então a gente acaba conseguindo ter uma fluidez no nosso planejamento de migração, tá? Beleza, pessoal? Bom, para quem quiser saber mais sobre o AWS Transform, tem a própria documentação ali do AWS Transform, que ele é bastante ampla, bastante completa. A gente consegue trazer bastantes insights para ajudar na preparação, pessoal. De novo, preparar o ambiente para fazer uma migração saudável é um tema, inclusive, de segurança. Uma vez que você sai de um ambiente onde você está fora da AWS, leva para a AWS, existe aquela responsabilidade. A responsabilidade da nuvem e responsabilidade na nuvem. Lembre-se disso, tá? Qualquer dúvida, vocês podem procurar um material no site da AWS de matriz de responsabilidade para vocês verem até onde vai a responsabilidade de cada time. Beleza? Bom, pessoal, fico por aqui. Espero que vocês consigam aproveitar bem aí esses novos serviços da AWS. Se precisarem de qualquer coisa, contem com a gente. Só entrar em contato com o pessoal da rede aqui. Em qualquer mídia social, vocês conseguem falar com a da rede. E a gente se vê por aí. Até mais, turma.